PUC Minas e o FMG realizam um seminário sobre comunicação organizacional. Sarau Filosófico, iniciativa da universidade que estimula o diálogo, reflexão e formação cultural dos estudantes. E como será que a filosofia, uma das áreas do conhecimento mais antigas, pode contribuir para a formação humana no ambiente acadêmico? Essa é a principal discussão do estúdio desta segunda-feira. Hoje é 25 de novembro, está no ar o Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você. A PUC Minas, em parceria com a UFMG, realiza nos dias 27, 28 e 29 de novembro o seminário Comunicação Organizacional, Dimensões Teóricas, Humanas e Discursivas. O evento acontece no campus da UFMG, na Pampulha, e as inscrições já estão abertas. É só acessar o site cursosieventos.ufmg.br/CAE. Informações sobre a programação podem ser obtidas na fanpage do seminário. O endereço é facebook.com.br/Seminário de Comunicação Organizacional. Evento já consolidado na universidade, o Sarau Filosófico é um estímulo à formação cultural e intelectual dos alunos. Além da leitura de textos, ele é marcado por uma diversidade de apresentações artísticas, como música popular, erudita e danças. A última edição foi organizada pelos alunos de Administração e Ciências Contábeis da PUC Minas Contagem. Poemas, danças, apresentações musicais. Essa é a terceira edição do Sarau Filosófico. Um bom momento para estimular a cultura e a reflexão filosófica. Esse projeto ele teve como embrião a necessidade de divulgação das produções filosóficas realizadas em sala de aula. Inicialmente se chamava Café Filosófico e o projeto foi ganhando mais consistência, envolvendo diversos cursos, cursos nos quais eu trabalho com a disciplina da filosofia. E hoje, então, nós temos já um projeto bastante consolidado, com várias parcerias, colaboradores internos e externos, e esta é a origem, portanto, do Sarau. No momento em que a educação privilegia muito mais a informação, o acúmulo de informação, me parece de grande relevância um evento que procura oferecer para os nossos alunos muito mais do que informação, isto é, uma formação humanística, e nesse sentido, certamente esse evento ele está perfeitamente alinhado com a missão da PUC Minas. Participar é preciso e os alunos do curso de Administração e Ciências Contábeis contribuíram no espetáculo. No início eu fiquei um pouco nervosa, mas aí eu me ofereci para poder recitar a poesia, porque eu acho um evento bacana aqui na universidade, porque vem trazer a cultura. É um acréscimo que a gente tem, tanto culturalmente, artístico, que é um evento para a sociedade mesmo, para o público, que nós podemos abrir para o público, né, de Contagem e região, que é divertido, é algo fora, né, do nosso cronograma, que vem somente acrescentar para a gente. O encontro é aberto também aos pais de alunos e à comunidade. A programação contribui para incentivar a arte e a formação cultural. A PUC tem uma formação humanística, além da técnica, né? E no caso, auxilia os alunos a entender isso, entender a importância da filosofia. Sócrates, Aristóteles e Platão. Esses são alguns dos grandes nomes da filosofia, cujos ensinamentos foram repassados a várias gerações. Em diferentes épocas, cada um deles buscou formas de explicar ou entender o mundo no qual viviam. Estudaram sob diferentes perspectivas os problemas relacionados à existência e ao conhecimento, a busca pela verdade, a construção da ética e dos valores morais. Vários séculos se passaram e a filosofia continua presente na vida das pessoas. Ela é ferramenta importante para o crescimento intelectual do ser humano e a compreensão do mundo que o rodeia. E para falar mais sobre a representatividade dessa disciplina no cenário contemporâneo, recebo no estúdio Ibrahim Vitor de Oliveira, professor de filosofia da PUC Minas. Professor Ibrahim, boa tarde. Boa tarde. Um prazer recebê-lo novamente aqui no Espaço PUC. Professor, e nós sabemos que, infelizmente, a filosofia ainda é vista por muitos
como uma disciplina desnecessária no currículo acadêmico. Mas, na verdade, professor, ela tem muito a contribuir. E qual é, na opinião do senhor, a grande contribuição que ela oferece para a formação reflexiva e humana do estudante? Na verdade, a gente não pode ser ingênuo. De fato, a filosofia é inútil, não se assuste. Com a filosofia, por exemplo, eu não me alimento. Não tem como a filosofia realizar algo técnico. A filosofia, por outro lado, já Aristóteles dizia da inutilidade do dia a dia, mas, por outro lado, a filosofia é fundamental e a mais importante das ciências porque ela se ocupa de grandes questões. Ou seja, para que as ciências se desenvolvam, os cientistas têm que fazer perguntas. E as perguntas, por exemplo, foi citado aqui Aristóteles, Platão, Sócrates, não pelas respostas que eles dão, mas eles são valiosos pelas perguntas fundamentais que eles formularam, de tal maneira que essas perguntas exigiram respostas e as respostas serão tão melhores quanto mais profundas forem as perguntas. Por isso é que a filosofia acaba sendo fundamental no cenário acadêmico de maneira geral. Por falar em respostas e perguntas, um dos grandes filósofos do período clássico, Sócrates, ele propôs um método conhecido como maiêutica, muito estudado por vários acadêmicos. A maiêutica consistia na formulação de perguntas, Ele perguntava para as pessoas e, a partir das respostas, eram gerados novos conhecimentos. O senhor acredita que no cenário educacional contemporâneo, nós, enquanto alunos e enquanto cidadãos, devemos cada vez mais ser seres questionadores, buscar cada vez mais respostas e novos conhecimentos? Naturalmente, esse é o processo da filosofia. Agora, com relação à maiêutica, eu tenho as minhas dúvidas. A maiêutica pode ser ambígua. Se você a utiliza constantemente, você se torna um sujeito chato toda a vida. Mas a maiêutica tem seu valor, a sua potência. Seja como for, é importante, o que é fundamental para o aspecto filosófico na contemporaneidade, aliás, é nesse sentido que a gente pensa a filosofia, é que a gente jamais se esqueça de formular perguntas. Hoje em dia a gente costuma dizer, temos muitas respostas sem quaisquer perguntas. Você digita no Google uma palavra, você não fez pergunta nenhuma, e o Google faz questão de responder para você um montão de coisas. Ora, resposta sem pergunta é exatamente alienação. Este é o procedimento filosófico por excelência na contemporaneidade, que nós não tenhamos apenas as respostas, mas saibamos quais as perguntas possíveis para aquelas respostas, porque senão a gente vira massa de manobra, mais uma vez. E nós vimos na matéria exibida agora há pouco que o Sarau Filosófico é um evento rotineiro na PUC Minas que trata dessa relação entre arte e filosofia. E no dia a dia, professor, é possível perceber essa relação com mais intensidade? Diríamos que filosofia e arte são irmãs, convivem. É bem verdade que a arte ela nos coloca numa dimensão extraordinária, além do ordinário. Então, quer dizer, suscita questionamentos, suscita criatividade. Filosofia sem criatividade não se processa. Por isso, a arte pode ser bastante significativa no desenvolvimento filosófico e questionador dos homens. Recentemente, dois grandes nomes da filosofia contemporânea, Júlio Pompeu e Clóvis de Barros Filho, lançaram um livro, A Filosofia Explica as Maiores Questões da Humanidade. Realmente ela explica, professor? Eu diria que a filosofia só explica quando pergunta, A tentativa, de fato, que a filosofia tem é essa, de explicar, mas a explicação, quando se formula, aliás, todos os grandes filósofos, como eu dizia, também na contemporaneidade, tentam explicar o mundo mediante questões cada vez mais profundas. Por exemplo, hoje em dia, uma das questões que são muito significativas, o que é a técnica? Qual que é a essência da técnica? Olha, nós convivemos com a técnica, mas nós não perguntamos o que é isso, Diz um grande filósofo como Heidegger na contemporaneidade, a essência da técnica não é algo de técnico. Olha a coisa estranha que ele diz. No fundo, a técnica está na superficialidade, que nos ajuda muito,
não é nenhuma crítica à técnica. Mas se nós não perguntamos o que é isso, olha só, nós acabamos por entrar em um sistema que nós começamos a julgar como sendo aquele que elabora toda a realidade da nossa vida. É aquilo que nós dizíamos, por exemplo, em uma universidade que não preza, por exemplo, pela filosofia, corre o risco de ficar no esquema técnico. E aí, sem essa profundidade, nós corremos também o risco de ficarmos na ilusão. Ok, e para finalizar, professor, de forma breve, quando a gente se depara com frases ditas com a famosa frase, dita por Sócrates, só sei que nada sei, é possível chegar à conclusão de que nós nos deparamos com um mar de perguntas ou respostas para explicar a vida? Naturalmente, perguntas. A pergunta é aquilo que suscita a realidade vital cada vez mais crescente. Sem perguntas, meu irmão, estamos perdidos. Sem perguntas, estamos iludidos. Ok, muito obrigado, professor, pelo deleite. E é importante que nós sempre estejamos prontos a perguntar. Perfeito. Ok. Obrigado. E chega ao fim mais uma edição do Espaço PUC. Envie sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Amanhã eu estou de volta no nosso encontro diário às 4h45 da tarde, aqui na PUC TV e também na TV Horizonte. Muito obrigado pela sua companhia e um ótimo começo de semana.